Então, o alerta dele é impressionante. Vamos lá. Pensam que a espiritualidade deverá transparecer de tal maneira que o sujeito será sempre incrivelmente formoso, vidente, telepata, possuidor de um estado contínuo de desdobramento e que repudia as coisas materiais. As pessoas acham que o mestre é isso. Eudes, pode ir. Já se abdicou de tudo, né? Exato. Para o vulgo, um mestre espiritual não pode ser de aparência comum. Deve ser muito ancião, fazer milagres, viver em um templo, gruta ou retiro. Pode passar. Deve vestir-se de maneira diferente, ter uma biografia cheia de eventos milagrosos e ter tido como mestre alguma autoridade superior a ele mesmo, um homem estelar. Pelo menos é isso que as pessoas imaginam. Pode ir. Segundo este critério, deveria aparecer um extraterrestre, usar gemas provenientes de outro planeta e vestir roupas de estilo galáctico. Nada disso, por certo, corresponde ao real, já que um autêntico mestre não se diferencia em nada do homem comum, e assim deve ser precisamente. Muitos bobos perguntam de onde vem a autoridade de determinado mestre, acreditando, talvez, que se alcança esta condição por delegação de funções de uma espécie de sindicato de mestres. Nisto influi consideravelmente o costume dos títulos profissionais, dignidades outorgadas pela sociedade aos que têm êxito em determinadas matérias. Provavelmente, se considera que se chega a ser mestre da mesma forma, isto é, sendo nomeado por um comitê de autoridades superiores. É preciso assinalar que a condição de mestre corresponde a um nível de desenvolvimento espiritual e não a uma dignidade outorgada por outras pessoas, mesmo que para chegar a ser mestre seja preciso fazê-lo sob a direção de alguém que já possua este dito estado de consciência. Existe, por acaso, algum tipo de documento que possa certificar que fulano de tal possui um estado de consciência determinado? Não. Tal suposição é absurda, já que o nível consciente se demonstra na prática e não pelo aval de supostos colégios superiores de iniciados ou mestres. A maestria é um estado de consciência, alcançado dentro do mecanismo das leis da natureza, não uma concessão graciosa de alguma divindade ou autoridades superiores. O autêntico mestre é reconhecido invariavelmente pelos guardiões ocultos que existem no plano da energia-mente, e só estes, ao reconhecê-lo como tal, podem dar-lhe o passe para atuar em determinados contextos. Estes guardiões a que nos referimos são grandes mestres da antiguidade, que vivem sem o corpo físico e que têm por missão manter a pureza do conhecimento hermético, evitando que seja contaminado pelas ambições pessoais de pseudos mestres. Estes seres se encarregam de anular os estudantes de hermetismo, que chegaram a obter certos conhecimentos e pretendem fazer péssimo uso deles. Perguntemos a nós mesmos qual a diferença entre um menino e um adulto, e o óbvio da resposta nos permitirá, de maneira equivalente, separar o falso mestre do autêntico, já que só o desenvolvimento efetivo do ser estabelece a diferenciação. Então, Eudes, volta aqui para mim. Gostou do teu, Tia? Profundidade, uma pancada de discernimento necessária como reflexão para todos nós, tá? Outra coisa importante, eu tive em algumas condições fora do corpo, em templos extrafísicos, porque existem iniciações fora do corpo, que as iniciações cá embaixo são apenas reflexo pálido das iniciações que ocorrem nos templos extrafísicos. Uma pessoa pode ter sido iniciada do lado de lá e nunca ter participado de grupo nenhum do lado de cá, porque não precisou. Se ela já foi iniciada diretamente na fonte, por que ela vai pegar a cópia cá embaixo, né, Eudes? E outras que já foram iniciadas em outras vidas e descem para fazer um trabalho agora e por isso sabem de coisas diretamente, sem precisar participar de esse grupo X ou Y. Então, muitos grupos aqui trabalham com palavras que são passes, senhas, palavras de passagem para entrar no templo, ou gestos ou mantras específicos, senhas específicas de alguém para adentrar num certo grau da reunião de um grupo. Espiritualmente isso existe também, sejam na passagem por portais extrafísicos, quando a pessoa está fora do corpo, existem guardiões de portais, são devas, seres elevadíssimos, que apenas observam a pessoa
a verdade que ela leva dentro dela mesma. E sabendo a verdade dela, não precisa da pessoa fazer uma senha. A senha é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é. E isso está sendo visto na energia dela, fora do corpo. Ela não precisa fazer senha nenhuma. Aqui embaixo precisa de senha. Do lado de lá, a senha é o seu caráter. Qual é a sua intenção? Qual é sua profundidade? E isto também vigora nos templos herméticos fora do corpo. Eu tive em templos da maçonaria fora do corpo, tive em templos da Ordem Rosa Cruz e vários outros templos herméticos que eu estive fora do corpo. E vocês sabem qual foi o passe que me pediram, a palavra, a senha? A senha era: faz o bem sem olhar quem. Era isso que eles me pediam. Divulga o conhecimento espiritual em aberto para todas as pessoas de forma equilibrada e de conjunto. O que me foi pedido de palavra de passagem e passe iniciático foi olhar e ver o que eu tinha como sentimento, o que eu tinha como pensamento, qual era a minha intenção. Por isso eu pude franquear instituições extrafísicas onde eu pude aprender um monte de coisa, e tem vários outros também, pessoas encarnadas que também passam por esta condição.